para vocês entenderem o que é Bolsonaro, pra gente entender, é ali. Aquela é a turma do Bolsonaro, é a turma dos porões. Eles estavam querendo uma condenação qualquer lá. Claro. Logo depois de 2 dias, eles, depois de todo um processo de articulação, o Eduardo Bolsonaro bota tudo isso nas redes, eles aprovaram no Comitê Judiciário do Parlamento Norte-Americano. CCJ da Câmara lá. Mais forte, tem outros poderes, é mais forte que a CCJ. Isso. Uma lei que é sem censuras em nossas fronteiras. Uma lei que permite punir autoridades estrangeiras que censurem empresas ou cidadãos norte-americanos. Na hora da votação, uma deputada que assinou esse projeto, Maria Elvira Salazar, que se encontrou várias vezes com o Eduardo Bolsonaro, apresentou lá um cartaz com a foto do Alexandre de Moraes. Depois, Departamento de Estado norte-americano no hemisfério ocidental faz aquele tweet falando do Brasil, da censura e falando da justiça brasileira. O Itamaraty reagiu. Só que nem todos sabem, isso foi quarta antes do carnaval. Na sexta anterior, o Eduardo Bolsonaro, eu descobri isso, que a BBC lá em Washington fez uma matéria, o Eduardo Bolsonaro teve com o representante desse hemisfério ocidental, que é um pastor chamado Michael Kozak. Então ele articulou tudo aquilo. Então ele assumir uma presidência de uma comissão de relações exteriores como essa é para conspirar contra os interesses nacionais. Claramente. Mesmo. Ele não vai ser o presidente de uma comissão do parlamento brasileiro. Ele está completamente alinhado. Esses caras mesmo com tarifas do Trump, eles defendem aquela coisa. E o Bolsonaro o que dizia? Tinha que ter matado mais. Bolsonaro é como se fosse o mesmo partido político. O Bolsonaro existia nos anos 80. Nos anos dessas explosões a bomba. Eu falo porque é como se fosse a mesma facção de extrema-direita, incrustada nas forças militares, com pêndulos de ações violentas e terroristas. Só isso explica uma bomba no dia 24 de dezembro no aeroporto de Brasília. Só isso explica a Operação Punhal Verde e Amarelo. Eu conversava com alguns deputados essa semana, deputados influentes, que eu acho que não leram as coisas lá. E eu disse, eu conversei com um ex-presidente, conversei com um bocado de gente, vocês têm noção, porque estão falando na anistia de novo, de votar. Sim. Digo, ó, Bolsonaro, dia 25, 26, vira réu. Depois começa um julgamento. Esse julgamento vai ser pedagógico, porque vai ser televisionado, a imprensa toda vai cobrir. As pessoas vão tomar um susto, porque só tem prova lá. Tem prova das antenas dos carros dos Kids pretos, que foram até a porta do Alexandre de Moraes no dia 15 de dezembro. Tem o chefe desses Kids pretos, um tal de Rafael, no Palácio do Planalto, numa área em que estava Bolsonaro e Braga Neto. Então tinha uma operação. Eu acho que isso vai ter um grande impacto político. Não dá para analisar o que vai acontecer em 2026 sem analisar também essa situação. Porque eu acho que aquele eleitor de Bolsonaro, que mora numa cidade que não é radical, mas que achava que era aquilo, ele vai tomar um susto quando vê tanta prova de uma tentativa de golpe e de uma coisa sórdida como essa. Porque, veja bem, tem uma covardia. De homicídio. De homicídio, tem uma covardia. O presidente que perdeu a eleição matar o que ganhou. Tem uma coisa aqui que pega no meio do povo. E o 8 de janeiro eu vivo debatendo com esse pessoal, Reinaldo, no plenário. O meu trabalho é insalubre também. E a gente tem 100 malucos, e eu sou o líder do PT, que fico. Eu aprendi uma tática lá. Eu deixo eles pedirem o tempo de liderança primeiro. Aí eles pedem, vem. Me explica o que é o tempo de liderança. O tempo de liderança é o seguinte: os maiores partidos, o PL é o maior partido, o PT é o segundo. Então é um tempo diferente, porque o deputado tem 3 minutos para falar. Eu tenho 9. Eles têm 10, 11. Então o que eu falo? Em vez de eu ir primeiro, eu fico esperando eles falarem. Só que tem uma coisa... A partir dessa entrevista, eles também vão querer você. Mas eles já perceberam. Eles já perceberam. Que se eles não falarem, eu não falo. Deixa a porta andar. Mas tem um problema. Eu disse isso pro presidente Lula um dia. Eles pegaram um dia, subiram cheio de placa lá. Preço dos alimentos. Eu disse, queridos, a inflação de alimentos nos 4 anos de Bolsonaro subiu 57%. Nos 2 primeiros anos, 27%. Nos 2 últimos, 21%. O governo Lula, 2 anos, 7,8%. Porque no primeiro ano teve deflação. É claro que tem um problema dos alimentos agora. Sim. Que a gente tem que enfrentar. Tivemos seca no Rio Grande do Sul. Tivemos vários... A safra agrícola foi menor. Temos um problema... Calor com a galinha que bota menos. E a gripe aviária. O Lula pode... Vamos proibir exportação de ovo? Acho que ninguém vai topar. Não, os Estados Unidos, em Nova York, tem gente comprando ovo unidade. Sim, exatamente. Agora veja, a carne tem 2 coisas. Tem um tal do ciclo pecuário sobre a diminuição dos abates das fêmeas, uma coisa complicadíssima. Mas tem, sabe o quê?
a gente aumentou a exportação de carne em 30%. Sim. Eu, sinceramente, antes de entrar aqui nessa entrevista, eu estava vendo uma matéria, Lula vai para o Japão e quer destravar mais exportação de carne. Não, para com isso. Para que exportar mais carne? É justamente isso que eleva o preço aqui, porque o dólar subiu. Então tem um bocado de coisa que dá para melhorar. Vai melhorar, porque agora tem safra agrícola. Assim como a de ovo no mês passado subiu 21% a exportação em relação ao mesmo mês do ano passado. Pois é, são coisas que a gente tem que ver como faz, né? Como faz isso. A safra agrícola vem melhor, aí agora vai ser uma safra recorde. Agora tem um problema, né, Reinaldo? 84% da área plantada do Brasil é soja. Então o governo agora, corretamente, está estimulando, dando juros mais baratos que tudo. A produção de arroz vai aumentar 15%, a produção de feijão de 5%. Então essa questão, pelo menos a gente tem um presidente que está tentando resolver esse ponto. Esse é um ponto muito importante, mas eu falava do debate com os bolsonaristas, mas é o seguinte, não tem como perder um debate deles. Porque eles não ganham em nada, tá? Quando você coloca argumento, fato, números, aí eu já aprendi, eles gritam, tenta lá intervir. Quando a gente conta essa história do golpe, eu li tudo, viu, Reinaldo? Por isso que eu sei da gravidade. Eu nunca vi uma investigação com tanta prova. Mas eu fui o cara que joguei o papel no impeachment do Collor, mas acabei jogando o papel decisivo no impeachment da Dilma. Que era eu, a Glaze e a Vanessa Graziotin escalados naquela comissão. Para fazer. Eu passei quase um ali, foram 6 meses, diários. Fazer um enfrentamento. Diários. No Congresso. E ali eu via claramente, diferente do caso do Collor, que era corrupção, que tinha provas concretas, mas mais do que corrupção também. O Collor ali, ele entrou numa situação de isolamento qualquer. Total, de isolamento total. Todos os setores da sociedade. Aquele impeachment, diferente do que aconteceu contra a Dilma, foi um impeachment que praticamente unificou o país. Eu cheguei no último ato, o governador de São Paulo era Fleury, tinha todos os governadores do Brasil. Aliás, é uma boa imagem. Foi o impeachment que unificou. O da Dilma foi o impeachment que trincou. Que a gente está pagando as consequências até aqui. Aliás, deputado, é uma boa frase, né? O impeachment do Collor uniu o Brasil. O impeachment da Dilma trincou o Brasil. Trincou o Brasil e criou isso tudo que a gente está vivendo. Foi o maior erro do PSDB na história. Eu vivi tudo isso. Eu também errei, eu apoiei o impeachment, já fiz o mesmo. Errei. Mas você sabe, Reinaldo, que ali eu me lembro do Aloysio Nunes, que é um querido amigo, um dos maiores quadros da política brasileira. Homem brilhante. Que é o vice do Aécio, uma semana depois da eleição, fazendo um discurso duro no Senado, questionando a coisa das eleições. O PSDB começou a entrar naquilo. Eu lembro de um episódio que eu fiz um discurso, estavam todos eles lá, o PSDB tinha uma coluna de quadros, você tinha Aécio, o Cássio Cunha Lima era brilhante, era o maior orador do PSDB, você tinha um Serra. Eu desenvolvi uma relação ali com o Serra, que a gente dividia, a gente falava de números do debate econômico, cada um respeitando, não é como é hoje esses caras, eles inventam qualquer coisa. Isso. Era um debate sério. Eu tenho saudades, você acredita quando eu digo isso? Eu tenho saudades do PSDB, daquele debate. Oh. Aquele era outro Brasil, mas o PSDB cometeu um erro ali gigantesco. E eu disse, olha, tinha um cientista político francês que veio no Brasil que ele dizia o seguinte, é papel da centro-direita, do centro, conter a extrema-direita. E eu me lembro da cena. Começou aquele movimento do impeachment da Dilma, e entra num carro, numa van, Aécio, Aloysio Nunes, um bocado de gente. Foram escorraçados da Avenida Paulista. Perderam o protagonismo. Eles abriram as portas, ali estava claro que uma turma que pedia só para lembrar, militar. A extrema-direita botou essas pessoas para fora porque já não as queria também, dizia assim, essa gente não, eles são políticos, nós não queremos políticos. São moderados. Exatamente. Aquilo ali acabou, na minha avaliação, com o PSDB. A gente entrou nesse período, né, que a gente teve. Você sabe que até o Joaquim Barbosa deu uma frase sobre isso, que ele falou, aquele foi o grande erro. Ali a gente abriu. Porque golpe, quando a gente começa, eles vão se reproduzindo. É um processo que a gente não sabe. Você que foi trotskista lá no passado, que falava da revolução permanente. Então, também esses golpes, eles começam e ninguém sabe onde vai parar. Tem mais. Aí é uma tese minha. Para mim, a gente vive no Brasil e no mundo uma contra-revolução conservadora. Sim. Que começou a ganhar força ali, foi ascendendo. Teve um governo desastroso do Bolsonaro, teve o Lula com a força dele no meio do povo que ganhou a eleição, mas não deteve a onda dessa contra-revolução conservadora. Por que eu chamo de contra-revolução? Porque não é um movimento eleitoral só. É um movimento que tem valores,
que tem movimentação, organização. Eu sugiro, você sabe que quando... Em termos de organização, lembra a esquerda no passado. Claro, olha só o paralelo que eu vou fazer. O impeachment do Collor, ali surgiu uma geração de novos nomes da esquerda. Não foi só eu. Em cada estado. Padilha foi daquela época. O Orlando Silva era meu tesoureiro da Uni. Sim. A Luziane Lins, deputada do Ceará. A Luciana Santos. Ali a gente surgiu. Uma nova geração, surgindo das ruas. A direita fez a mesma coisa. Da onde surge esses caras assim, esses Nicolas, aquele André Fernandes de Fortaleza, o candidato lá de Minas Gerais? Surgiu tudo daqueles movimentos. Nesse sentido, surgiram das ruas. Porque teve um ascenso deles. Era um ascenso conservador. Era um ascenso da direita. Então, esse movimento existe. Por isso que eu digo que esse governo do presidente Lula aqui é fundamental que tudo dê certo. Que a gente consiga acabar com força no meio do povo, reeleger o Lula, porque a história vocês conhecem, vai e volta. Seria desastroso para esse Brasil a extrema-direita conquistar a eleição de 2026. E o meu medo são das Big Techs. Porque aquela foto do Trump na posse... Com eles todos enfileirados ali. É a família e eles. Todos eles, Zuckerberg, Musk, Bezos, na fila da família dele. Os ministros atrás. Aquilo é um novo... Quantos golpes militares houve com participação militar norte-americana aqui na América Latina? Inúmeros. Eu pergunto para vocês. Porque a gente reclamava da Globo. A Globo é parcial. Os caras pelo menos tinham uma tese que tem que escutar os dois lados. O Musk não tem nada disso. E todo mundo do Brasil tá aqui. Tá nessas redes. Esses caras podem desestabilizar um governo popular. Não é fake news, são os algoritmos. O seu colega de Congresso, de Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro, acaba de ir pela 4ª vez aos Estados Unidos. Tá lá. Washington. Tá lá. Tá fazendo o quê? Conspirando contra o Brasil. Cuidando do interesse do Congresso Nacional? Conspirando contra o Brasil. Eu quero dizer aqui para vocês. Virou deputado americano. Ele defende, ele não tem presidente. Eu tô com uma briga para impedir ele assumir a comissão de Relações Exteriores. Vai ser agora, quarta-feira. Vai ser agora, quarta-feira. Vai assumir. Então, estamos numa luta. Porque eu tô querendo mostrar. E tem gente que começa a ficar incomodado do próprio Centrão. Digo, olha, o que vocês estão costurando aqui não é uma briga qualquer. É uma crise institucional do Brasil, com o Supremo. Mas ele está defendendo aquela política, meio se escudando numa potência estrangeira, contra os interesses nacionais. Eu dou 3 exemplos aqui. Houve a denúncia contra o Collor. Horas depois, o advogado do Trump, mídia Trump, esse advogado do Trump, o New York Times diz que esse cara é o principal elo da turma do Bolsonaro com o governo. Você está falando contra o Bolsonaro, não contra se for contra o Collor, é contra o Bolsonaro. Não, desculpa, contra o Bolsonaro, desculpa, a gente falou tanto do Collor. Mas eles apresentaram junto com a Rumble, uma denúncia na Flórida contra o Alexandre Moraes. Eles queriam lá na Flórida. A juíza não deu a liminar porque disse, olha, eu não entendo como a decisão da justiça brasileira vai interferir aqui. Logo depois, 2 dias depois... É uma coisa louca, né? Alexandre não pode interferir nos Estados Unidos, mas já não pode. Já não pode. E o que eles querem é criar uma situação de constrangimento mental. Você sabe que isso tudo que me impressionou foi o Musk entrando num desse debate no Twitter e perguntou o seguinte: o Alexandre Moraes tem propriedade nos Estados Unidos? Ao que o Paulo Figueiredo, que é esse sujeito, neto de João Batista Figueiredo, que está denunciado nesse um dos denunciados da PGR. É um dos denunciados nisso aí tudo. Mora nos Estados Unidos. Ele responde pro Musk dizendo o seguinte: não precisa. Basta nós colocarmos o Alexandre Moraes numa lista de indivíduos em que eles usam contra russos. E contra chineses. Numa lista de indivíduos que todas as contas em países que têm relação com os Estados Unidos ficam bloqueados. Ao que Musk responde: interessante. Então você veja que a Câmara dos Deputados tem que entender que isso aqui também é uma ofensa ao Poder Judiciário. Claro. No momento que começa um julgamento. Então eu quero dizer que nós vamos ver uma situação muito complexa. O clima no plenário da Câmara é muito duro, quase de pancadaria. Vocês estão vendo esse gás. Toda semana é uma coisa nova, mas nós vamos ter uma articulação internacional grande.
Esses Já caras está em curso. já está em curso. Esses caras vão querer bloquear a conta do Alexandre Moraes, vão querer transformar nessa turma da extrema-direita como um vilão internacional, como um inimigo. O Eduardo Bolsonaro fica o tempo inteiro falando que nós estamos na Venezuela. É isso. Então é uma situação muito complexa. A gente está vendo agora, começa a popularidade do Trump ser abalada, de certa forma. O Nate, né? O sobrenome dele, não lembro o prenome, mas acho que é Nate. Que é o cara, o maior especialista em pesquisa dos Estados Unidos, ele faz a síntese das várias, mais de 100 pesquisas. E a reprovação já é maior do que a aprovação. Isso é bom pra gente nesse sentido, porque eu tenho muito medo dessa interferência direta nos assuntos nacionais. Parecia que o tema soberania nacional, Reinaldo, eu garoto, era lá do Partido Comunista, eu ia lá quando tinha as manifestações, até pra frente da Embaixada dos Estados Unidos, sabe aquelas coisas? Falava de soberania nacional, parecia um tema demodé, antigo. Gente, quem está falando de soberania nacional é Alexandre de Moraes. É você não poder regular as leis aqui dentro, eles se acham acima de tudo. Está falando que o Brasil não é colônia desde 1822. Vou pegar no seu pé agora, né? Porque eu defendi o nome do Alexandre de Moraes para o Supremo, o PT era contra. Gente, maior arrependimento da minha vida. Você sabe que ele... Verdade ou não? Rapaz... Eu errei no impeachment, mas nessa parte eu acertei. Eu errei como? Imagina como você acertou. Você sabe que é o seguinte, olha essa coisa de votar em ministro supremo, tem que ser diferente. A gente não pode ir em cima das questões conjunturais. Isso. Ali foi quando o Temer assumiu e o Alexandre de Moraes virou ministro da Justiça. Eu me lembro que eu fiz uma sabatina duríssima, Gleisi Randolph. Um dia nós estávamos numa dessas cerimônias assim, muita gente. Sacanearam meu ministro. Aí o ministro Alexandre de Moraes olhou assim, e vocês votaram contra mim.